Olá pessoal, vamos dar início à nossa aula a respeito de prismas. E nesta aula rápida, por sinal, primeiramente eu quero definir dois conceitos: o prisma reto. O prisma reto significa um prisma que apresenta as suas arestas laterais formando 90 graus com a base. O prisma em si, o conceito do prisma não é muito difícil, afinal é uma figura geométrica que apresenta uma certa área de base e uma certa altura até uma tampa. Então, as figuras que lembram os cubos são muito parecidas, paralelepípedos também são maneiras de você identificar um prisma. Pode ser que eu tenha pulado essa parte introdutória da aula. Aqui, por exemplo, eu acabei de desenhar um paralelepípedo, que apresenta uma base, uma parte mais inferior, que sustentaria as arestas laterais que vão definir depois a tampa dessa figura geométrica. E existem algumas propriedades. A palavra reto indica para nós um prisma que apresenta 90 graus das suas arestas com relação à base. Isso em todas as arestas laterais em relação à sua base. O que é mais comum no nosso cotidiano? A minha própria borracha, ela se parece com isso, um prisma reto. Veja que aqui você tem a aresta que pode ser entendida como a lateral, numa base formando 90 graus. Agora temos um prisma regular. Um prisma regular é um prisma que apresenta todas as suas medidas equivalentes. Sejam essas medidas na base, as arestas da base, ou a aresta lateral, todas iguais. Esse é o típico cubo, né? O nosso cubo mágico ou o próprio dado de jogos é basicamente um prisma regular. Então a palavra regular indica a regularidade, a igualdade entre todos os lados deste prisma. Existe um detalhe importante aqui com relação aos pontilhados. Pode reparar que eu estou apagando aqui neste desenho, né, uma parte do desenho que está ao fundo. Existe uma convenção de que todas as arestas que estão à vista são grossas e as arestas que estão atrás, em profundidade, são representadas com pontilhados. Caso eu me perca em algum desenho, eu me peço desculpas, mas eu estou tomando cuidado de não construir errado. E aqui nós temos essas duas definições, portanto, um prisma reto, formando 90 graus, e um prisma regular, que apresenta todos os seus lados iguais. Agora, existem prismas com bases variadas. No caso aqui eu desenhei um prisma de base triangular, você tem um triângulo na base. Um prisma de base quadrangular, pois você tem um quadrado na base, subentende-se os lados iguais no quadrado. E nós temos prismas com base hexagonal. O hexágono será necessário desenhar. Existe um detalhe importante nesta parte da aula que é com relação às áreas. As áreas da base serão necessárias aqui, por isso a menção desses tipos de base. O texto pode mencionar de um prisma com a base hexagonal, reto e regular. É uma opção de enunciado. Isso ficará claro nos exercícios. Por fim, na nossa segunda parte da aula, nós temos as formas. As áreas, que podem ser definidas como área total, área da base e área lateral. O que seria a área da base? A área da base seria essa região aqui embaixo, nesse meu exemplo. Então eu tenho a base igual a Azinho vezes Bzinho. O que seria a área lateral? A área lateral seria essa região que eu estou vendo. Portanto, a área lateral seria Czinho vezes Bzinho. Essas seriam as áreas necessárias para se calcular a área total. O grande detalhe é você fazer o saldo. São duas bases, uma em cima e outra embaixo. Supondo que esse meu prisma é reto, eu posso colocar esta medida A aqui em cima e a medida B também aqui em cima, o que garante que
eu tenho duas vezes esse cálculo de Azinho vezes Bzinho. E a área lateral, uma vez que nós temos 4 laterais, Czinho, Bzinho é uma delas. Aqui eu tenho Azinho vezes Czinho. E do outro lado nós temos de novo Czinho vezes Bzinho, portanto 2 vezes Czinho, Bzinho. Perceba que existe essa lateral à direita e uma lateral à esquerda. Por isso eu coloquei 2 vezes Czinho vezes Bzinho. É importante esse detalhe. E também aqui eu fiz apenas um cálculo, mostrei a parte da frente, né, que seria Azinho, a base, vezes Czinho lateral, mas existe a parte de trás, lá no fundo também existe, portanto 2 vezes Azinho vezes Czinho. Tudo isso comporia a minha área total, 2 vezes CB mais 2 vezes AC, o que nesse caso pode ser colocado, já que é um prisma de base formando uma figura como um retângulo, Azinho, Bzinho e uma altura, é o paralelepípedo clássico. Nós temos 2 vezes Azinho, Bzinho, Bzinho, Czinho e Azinho, Czinho, sendo essa uma forma de exemplo da área total baseado nas observações das arestas e das suas faces. No caso do volume, é bem simples, a fórmula área da base vezes a altura. No caso, a altura seria o segmento Czinho, e a área da base nós já temos dela definida, portanto o volume seria apenas A vezes B vezes C. Com isso, nós já podemos partir para os exercícios.